A nossa meditação de hoje é no Salmo de número 23, um dos mais belos poemas de Davi, e ele começa falando e fazendo uma declaração daquilo que Deus representa para ele. Né? Ele coloca aqui Deus no ofício de pastor. Ele começa fazendo esta tremenda declaração. Ele fala: o Senhor é meu pastor. E Davi, ele tinha, como ele cuidava de ovelhas, ele entendia perfeitamente esse ofício de pastor. E para que ele pudesse fazer essa declaração, e ninguém pode fazer essa mesma declaração, a menos que o Senhor de fato seja o seu pastor, né? A menos que, de fato, essa pessoa também tenha as características de uma ovelha, de uma pessoa que precisa de cuidado, de uma pessoa que precisa de proteção, de uma pessoa que precisa ser guardada, ser guiada, ser alimentada pelo Senhor. Uma pessoa tola, uma pessoa fraca, uma pessoa totalmente dependente do pastor. Essa era as características de uma ovelha. E é interessante que ele fala assim: o Senhor é meu pastor. Ou seja, é uma declaração bastante subjetiva, era dele, ainda que não fosse para mais ninguém, o Senhor era o pastor dele. E ele era uma ovelha desse pastor. O Salmo 100, por exemplo, ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e foi Ele quem nos fez e somos dele. Daí vem a declaração: somos ovelhas do seu pastoreio. E somente alguém cuja natureza, né, por exemplo, um homem não tem o direito de falar que ele é uma ovelha, a menos que ele tenha a sua natureza regenerada. Porque o homem inconverso, o homem não convertido, a descrição que a Bíblia faz dele é de lobo, né? É de bode e não de ovelha. E como consequência desse relacionamento pastor-ovelha, Deus é meu pastor, eu sou a ovelha, é Deus que me guarda, é Deus que me cuida, é Deus que me sustenta, né? É Deus que me orienta, é Deus que está comigo. Em consequência disso, vem a declaração, essa sentença, essa declaração sentenciosa de Davi, onde ele fala: nada me faltará. Agora, veja bem, e provavelmente você já deve ter ouvido, eu particularmente já ouvi algumas vezes, pessoas dando uma interpretação dessa nada me faltará, como se Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Deus vai nos dar. Tudo aquilo que precisarmos, Deus vai nos dar. Não nos falta nada, porque Deus, Ele é o provedor de tudo. Ele dá tudo. Tudo que eu preciso, Deus vai me dar. Só que não é isso que o salmista está falando. O salmista está falando assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no sentido de que o próprio Deus era tudo para ele. As demais coisas não tinham tanta relevância, eram coisas secundárias, uma vez de que a coisa mais preciosa, a coisa mais importante, a joia de grande valor, ele tinha. Porque não adianta você ter todas as coisas e não possuir o Senhor. Agora, se você tem o Senhor como seu pastor, como seu Senhor, como seu Salvador, as demais coisas elas se tornam secundárias, porque a principal é o Senhor.
né? A principal coisa que nós temos é o Senhor. Eu quero até sair um pouquinho aqui do Salmo e eu vou ler uma declaração que fala lá no livro de Hebreus, que vai confirmar, vai estar confirmando isso que eu estou falando. No escritor aos Hebreus, no capítulo 13, olha que coisa tremenda é esse texto. Capítulo 13, ele vai falar assim: seja a vossa vida sem avareza, capítulo 13, versículo 5. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, ou seja, Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele está citando aqui um salmo, né? De maneira nenhuma te deixarei. Depois, versículo 6 fala assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Então, voltando aqui para o Salmo 23, quando ele fala nada me faltará, não é no sentido de que aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Se precisa de um carro, Deus vai te dar. Precisa de um emprego, Deus vai te dar. Precisa de uma solução no casamento, Deus vai te dar. Você precisa de saúde, Deus vai te dar. Não, a despeito de todas essas coisas, eu tenho tudo, porque Deus é tudo em todos. A outra coisa que eu quero colocar aqui é que as palavras desses salmos, elas estão no tempo presente, né? Estão no tempo presente. Ele fala assim: nada me faltará. Ele não está falando assim, nada me falta. Não, nada me faltará. Nada me faltará hoje, nada me faltará amanhã. Não importa a maneira como nós vamos estar vivendo amanhã. Não importa as calamidades que nós vamos enfrentar. Não importa nada o que vier nos acontecer. O Senhor é meu pastor, Ele está comigo. E tanto é verdade isso que ele vai falar aqui no versículo 4, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está fazendo uma ilustração aqui ao extremo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ainda que ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte? Isso, o vale da sombra da morte, era algo real, estava passando por aquilo, ainda que ele estivesse passando. Por que ele não temeria mal algum? Porque tu estás comigo. O pastor está com ele, está guardando, está cuidando, está protegendo, está guiando, está alimentando, está cuidando da vida dele. Depois no versículo 6, ele vai falar assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, você não tem que levar a sua vida cristã pressupondo e orando para que aconteça alguma coisa extraordinária, aconteça um grande milagre lá na frente. Pessoas que falam assim: eu estou buscando a bênção. Não. Deus está com você, independente das circunstâncias que você está vivendo. Na oração, no cântico do profeta Abacuque, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Deus estava com ele. Então, da mesma forma, Davi, ele fala assim: porque tu estás comigo. Tu estás comigo hoje, tu vai estar comigo amanhã, tu vai estar comigo daqui a um ano e no transcurso de toda a minha vida. Então não fique na expectativa e buscando que amanhã vai acontecer um milagre, amanhã vai acontecer algo grandioso. Não, viva! O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando você vive nessa perspectiva de que vai acontecer algo muito grande, você acaba ignorando aquilo que Deus está fazendo com você agora. Deus está te abençoando agora.
Deus está cuidando de mim agora. Deus está me protegendo agora, independente do que aconteça comigo. Vai mais longe ainda. No final do Salmo, e aqui eu já estou encerrando, ele vai falar aqui, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, durante todo o meu tempo aqui na terra. E ele vai continuar: e habitarei, aqui já é depois da nossa morte, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu vou traduzi-lo de uma forma diferente. Depois que viver toda a minha vida aqui na terra, sobre os cuidados do pastor, sobre a proteção do pastor, sendo guiado pelo pastor, sendo alimentado pelo pastor, na presença do pastor, eu vou voltar para casa. É o que ele quer dizer aqui. E habitarei na casa do Senhor, e agora, de uma forma definitiva, eternamente, para todo sempre. Ou seja, Deus está conosco o tempo todo, e nem a morte é um sinal de separação. Estaremos para sempre com o Senhor. Em todo o transcurso da nossa vida, hoje Deus está com você. Se você é uma ovelha e Ele é o seu pastor. E quando você morrer, você vai voltar para casa e estará para sempre com o Senhor. Deus nos abençoe.